Bem, senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos de dicas do CC. Veremos aqui algumas noções e discussões de sistema quando o número de equações é diferente do número de variáveis das equações de um sistema. Esses sistemas serão discutidos usando o método de escalonamento. É importante você saber que não podemos usar, neste caso, o determinante do coeficiente do sistema, pois a matriz dos coeficientes não será quadrada e, portanto, não existirá o determinante. Ou seja, senhores, sempre que na discussão do sistema o número de equações seja diferente do número de variáveis, nós não temos condições de trabalhar com a regra de Cramer, pois a matriz incompleta dos coeficientes do sistema não formarão determinantes. Um exemplo. Discutir o sistema abaixo nas incógnitas x e y, em que, em função do parâmetro real m. Então, senhores, nós temos aqui um sistema 2 por 3, duas equações, três variáveis. Para começarmos a discussão do sistema, nós vamos usar o método de escalonamento, ou seja, vamos escalonar ou eliminar a segunda variável, a primeira variável da segunda equação. Para isso, vamos tomar o coeficiente de x na segunda, dividi-lo pelo da primeira e pegar o seu oposto, ou seja, 2 divididos por 1 dá 2, trabalhamos a primeira equação, então, por menos 2. Ou seja, vamos multiplicar todos os termos da primeira equação por menos 2 e, respectivamente, adicionar os elementos aos termos da segunda. Então, senhores, assim sendo feito, menos 2 vezes x dá menos 2x mais 2x dá 0. Menos 2 vezes o 2y dá menos 4y mais 4y dá 0y. Menos 2 vezes o menos z dá mais 2z, com mz ficamos com m mais 2 que multiplica z. E menos 2 vezes 1 menos 2 mais 1 menos 1. Então, senhores, aqui nós temos o escalonamento já do sistema. Ou seja, podemos até eliminar as variáveis 0x ou os termos 0x e 0y. Mas vamos deixá-lo assim mesmo. Então, vamos partir para a discussão do sistema em cima dessa última equação. Como vamos fazer? Gente, se esse coeficiente m mais 2 for igual a zero, em outras palavras, se o m for igual a menos 2, essa equação passa a ficar como ó, 0z igual a menos 1. Ou seja, gente, trata-se de um sistema que não admite ou não possui solução. Se a equação não possui solução, ou seja, o sistema é classificado como SI, ou seja, um sistema impossível. Agora, senhores, se usarmos para o coeficiente m mais 2 a condição de ser diferente de zero, em outras palavras, se o m for diferente de menos 2, nós temos uma equação em que o seu coeficiente, ou seja, o coeficiente de z, é um valor real qualquer diferente de zero. Ou seja, trata-se de uma equação que admite uma única solução e, por isso, o sistema classifica-se como possível determinado. Resumindo, podemos citar que se o m é menos 2, o sistema é SI, impossível, não admite solução. Se o m é diferente de menos 2, o sistema é possível e determinado. Então, senhores, aí uma discussão em cima ou para m do nosso sistema. Vamos agora aqui a algumas observações. Gente, se temos um sistema em que o número de equações é menor do que o número de variáveis, isso aqui é até um homogêneo, né? Os sistemas independentes são nulos, o número de equações é menor, certo? E vamos considerá-lo aqui já na condição escalonada, as observações que nós temos que seguir. Quando o sistema está escalonado, tem mais incógnitas do que a equação, é o nosso caso, e pelo menos um coeficiente não nulo em cada equação, quer dizer, aqui no caso temos coeficientes não nulos nas duas equações, ele é considerado possível e indeterminado. Então, senhores, sempre que o número de equações seja menor do que o de variáveis, você vai ter uma condição de um sistema possível e indeterminado. E as equações que não iniciam nenhuma as variáveis que não iniciam nenhuma das equações, elas são denominadas de variável livre
que no nosso caso aqui é o nosso z, né? O z não está a iniciar nenhuma das equações, então é considerado uma variável livre. Para chegarmos a uma possível solução de sistema em que você admite ou tem uma variável livre, nós podemos trabalhar com ela sendo um símbolo real qualquer, no caso aqui o z valendo k, por exemplo, k real, e para chegarmos a possíveis soluções, ou então a solução geral do sistema, nós usamos o seu valor, ou seja, o valor da variável livre nas demais equações possíveis. É o nosso caso, da segunda equação, se usarmos o z valendo k, ficamos com o y na dependência de 2k. Da mesma maneira, gente, para chegarmos à variável x na dependência da variável livre z, vamos usar na primeira equação o z valendo k e o y na sua dependência k, que é 2k. Usando esses dois valores na primeira equação, ficamos com a variável x sendo igual a menos 3k. Ou seja, senhores, temos aqui uma apresentação do sistema ou da solução geral do sistema, que é o menos 3k, que é o valor para x, primeira variável do sistema, 2k segunda e k terceira, que é a livre. Ou seja, temos então aqui um sistema possível indeterminado. À medida que você atribuir valores a k, você vai encontrar outras ternas soluções. Mais um exemplo de reforço. Temos aqui um sistema com duas equações e, gente, nós temos aqui 4 variáveis. Duas equações, 4 variáveis, então nós temos duas livres. Ou seja, quais são as livres? No caso, quem não inicia nenhuma das equações é a y e a t. Então, senhores, atribuindo essas duas livres, né, valores simbólicos reais, por exemplo, alfa para y e beta para alfa, para t, desculpe, o y valendo alfa e o t valendo beta, para chegarmos ao valor, por exemplo, aqui da variável z. Recorremos à a segunda solução, a segunda equação, e usamos nela o valor do t, que é o nosso beta. Isolando o z nessa equação, ficamos a depender de 1 menos 3 beta sobre 2. Da mesma maneira, senhores, para chegarmos a determinar a variável x, vamos usar a primeira equação e nela usarmos os valores do x, do y, que é uma livre, do z, que encontramos há pouco, e da t, que é outra livre. E assim fazendo, senhores, operando ou fazendo essas possíveis operações na primeira equação, isolando o t, ficamos com o t a depender dessa fração. Ou seja, senhores, o conjunto de solução ou a possível apresentação da solução geral desse sistema é essa quadra 2α mais 5β mais 3 sobre 4, que é o x, valor y alfa, valor z é 1 menos 3β sobre 2 e o beta, que é a última variável do sistema, outra variável livre. Então, senhores, aí temos um sistema 4 por 2. Bom, senhores, para resolver um sistema por completo, um sistema, no caso aqui, com 4 variáveis, 3 equações, então já sabemos, ainda é até homogêneo, né? Vamos ter possivelmente um sistema possível indeterminado. Então, senhores, trabalhando apenas com os coeficientes do sistema, que é o método da triangulação denominado, chegamos então a escalonamento. Para escalonarmos aqui, no caso, o coeficiente 2, que é a segunda variável, primeira variável do sistema na segunda equação, e coeficiente 1, que é o coeficiente da primeira variável na terceira equação, vamos usar o sistema do escalonamento. A linha 2, a nova linha 2, será igual a quê? A linha 2, anterior, adicionada com o oposto, ou então menos 2 vezes a linha 1. Gente, fazendo esse escalonamento aqui, chegamos à linha 2. Para chegarmos a essa linha 3 escalonada, vamos tomar a linha 3, adicioná-la com o oposto da linha 1. Assim sendo feito, senhores, ficamos já na dependência do sistema escalonado. Ou seja, para ficar mais visto, e ainda mais ainda, usamos aqui a substituição dos coeficientes correspondendo a cada uma das possíveis variáveis do sistema.
E aí, senhores, para chegarmos à solução, se temos um sistema com variável livre, no caso a variável z, né? Chegamos ao sistema possível determinado. Para chegarmos ao final, vamos só ficar, ou ter que resolver as equações. Menos 3t é zero, no caso o t é zero, né? A segunda equação, usamos o t valendo zero, chegamos a y também valendo zero. E na primeira, senhores, vamos valer do valor y e do valor z, que é independente, e a t, que já é zero. E aqui, senhores, abaixo nós temos uma quadra solução. Deixamos então esses problemas para os senhores e no mais, valeu, até a próxima.